Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos, o capítulo 15. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Hora terceira é 9 horas da manhã. E por cima estava um epígrafe, a sua acusação: o rei dos judeus. Em cima estava como se fosse uma plaquinha escrito: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, às 3 horas da tarde.
À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras, que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, nós temos aqui a narrativa da crucificação de Jesus e da sua morte. Foi uma morte relativamente rápida. 6 horas de crucificação é pouco, porque a crucificação é um tipo de tortura que mata por asfixia. A pessoa ela perde as condições de respirar, porque a posição ali que se encontra sem uma base para os pés, para as mãos, a pessoa ela vai perdendo a capacidade respiratória. E quando já se avança muito tempo e a pessoa não morre, pelo menos naquele período eles tinham o hábito de quebrar as pernas. Quebrar as pernas daquela pessoa que está crucificada, para que ela tivesse ainda menos condições de se apoiar nas suas pernas, porque todo o peso ficava sobre os pregos enfiados nos pés. Então eles quebravam as pernas para que os músculos das pernas tivessem menos condições ali de sustentar o peso, né? E todas as articulações dos braços, aqui, da clavícula, tudo isso eram desligados, ficava tudo realmente solto, né, por conta ali dessa tortura. Mas não eram os ferimentos que matavam, mas sim a incapacidade de respirar. E 6 horas ali foi pouco. E eu realmente acredito que Jesus morreu ali naquele período não porque realmente já tivesse chegado às últimas forças físicas, mas porque ele espontaneamente entregou a sua vida naquele momento, naquela hora exata que ele queria. Jesus se entregou à injustiça dos homens para atender à justiça de Deus. Na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. O seu próprio Pai descarregou sobre ele a sua ira.
Ele levou sobre si os nossos pecados como nosso substituto. E Deus o Pai aceitou o sacrifício dele no nosso lugar. Esse é o nosso Salvador, nosso Redentor, que morreu na cruz para nos salvar. Creiamos nele de todo o nosso coração. Nos voltemos para ele em adoração. Ele se fez homem, assumiu a forma de servo, sofreu durante toda a sua vida humana e nas horas finais da sua vida, antes da crucificação, ele sofreu coisas terríveis também. Tudo isso para nos dar a solução definitiva para o pecado que nos separa de Deus. O que aconteceu na cruz do Calvário nos reaproxima de Deus, nos torna em condições de sermos aceitos perante o Criador. Restabelece a comunhão com o nosso Deus Criador. O que o pecado tinha feito, nos separando de Deus, Deus, Jesus na cruz, faz para nos reconciliar com Ele. Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente vai ler o último capítulo de Marcos, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.